Saravá Umbanda, salve meus irmãos do canal de aulas. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre a espiritualidade, sobre a nossa querida e amada religião Umbanda. Antes de eu falar sobre o tema, que o tema hoje é um tema bem interessante, porque enquanto religioso, enquanto dirigente espiritual, enquanto vocês que são religiosos e têm o seu trabalho também, a gente tem que ter todo tipo de resposta em relação a muitos assuntos. E o assunto de hoje é exatamente o quê? A questão homoafetivo. Homoafetivo. Por que eu vou falar sobre isso? Porque é um tema importantíssimo para nós. Falar sobre o hétero é importantíssimo para nós, é algo também importante. Falar sobre essa diversidade da questão de opção sexual. Pai Ortiz, o que tem a ver isso com a Umbanda? Ao mesmo tempo que não tem a ver nada, porque a Umbanda ela é composta por seres, por pessoas, cada um dentro da sua individualidade. E a sua individualidade, como indivíduo, como uma pessoa que pode ter as suas opções e escolhas, né? Isso daí a Umbanda ela vê de uma maneira muito tranquila. Mas nós, enquanto dirigentes espirituais, diante de tantas situações homofóbicas que a gente observa, de tantas situações de falta de interpretação adequada sobre todas as questões, não é só questão homofóbica não. As pessoas têm, o ser humano ele tem uma tendência de enxergar determinadas situações diferentes a ele, ou dentro de uma questão daquilo que ele vê como certo e errado, de uma maneira muito complicada. A pessoa às vezes ele é de um outro estado, ele é visto de uma maneira diferente, porque tem um sotaque diferente, porque isso daí é algo extremamente complicado. Ou então a pessoa é de outra etnia. Como que o nosso mundo ele tem esse lado que apodreceu, né? E como as pessoas têm reproduzido o seu ódio para com o outro. Então, quando a gente fala de religião, seja ela qual for, seja a Umbanda, seja o Candomblé, seja o Espiritismo, seja o protestante, seja o católico, a pessoa que está envolvida com a espiritualidade, isso daí é algo que não tem que ser questionado. Porém, a sociedade ela tem uma mania de rotular. Para mim não interessa se a pessoa ele tem uma opção A, B ou C, isso daí para mim não tem. Dentro do contexto espiritual, dentro do contexto de nós buscarmos Deus, isso daí não tem a relevância como muitas pessoas colocam. Mas eu quero chamar a atenção do seguinte: o que é a relação entre duas pessoas que se amam? É uma relação de cumplicidade, é uma relação de criar ali, através desse vínculo, né? Criar um caminho para se viver adequadamente e bem. Então, quando nós falamos de uma religião, a religião como é que ela enxerga o ser humano? Enxerga pela sua essência, pelo que ele vibra internamente. Não é a opção sexual que vai determinar isso. O que vai determinar as coisas é a conduta que a pessoa tem. Não adianta você ser hétero e você ser uma pessoa promíscua. Isso daí não você ser hétero não te condiciona a você julgar absolutamente ninguém.
E a mesma questão homoafetivo. A pessoa que também tem a promiscuidade dentro desse campo também está errado. Então, você sendo heterossexual ou homossexual, o que define você é o que você é. Sendo uma coisa ou outra que para mim, dentro do meu terreiro e dentro da religião, isso daí não define o caráter da pessoa. O que define o caráter da pessoa é o que ele é. É o que ele faz para com o outro. Tá bem? Então, a questão da promiscuidade, a questão da pessoa estar aqui hoje com uma pessoa, mas estar com outra ao mesmo tempo, estar com outra ali, que não sei o quê, e vira aquela questão toda, isso daí é errado. Isso daí é lógico que, independente de opção sexual, isso daí está dentro de uma profanação de algo que é sagrado, que é o amor, que é você amar o outro, né? O amor que forma o relacionamento. Então é algo importante para você que é preconceituoso, para você que tem esse tipo de conduta, seja com a questão homoafetiva, ou seja com a questão de etnia, ou porque a pessoa ela é nordestina. Eu nasci em São Paulo, mas toda a minha família é nordestina. E já tive situações dentro do meu campo de trabalho onde as pessoas têm essa negação com a pessoa que vem de um outro local. Então a questão não é religiosa aqui que eu estou falando, mas é uma questão de educação, é uma questão de interpretação positiva de todas as coisas. E quando nós entramos no campo da religião, aí é que realmente você, enquanto religioso, você tem que ser o exemplo de ser humano. Você tem que ser o exemplo de conduta e de postura para com todas as questões que são, muitas vezes, dentro de uma realidade a qual você não convive. Mas só quem sente na pele sabe o que é ser excluído ou o que é ser apontado de alguma maneira. Olha, a gente está vivendo numa sociedade que assim, hoje tem um formato de beleza, hoje a pessoa tem que ser magra, a pessoa tem que ser alta, a pessoa tem que ser... Não, isso daí é uma questão tão pequena diante de tantas coisas importantes que existem na questão da espiritualidade. Então, hoje a aula ela é de educação. Educação, talvez não para você, meu irmão, que está me assistindo, mas com a intenção de atingir aqueles que muitas vezes enxergam o outro, né? Situações as quais ele passa a julgar o seu semelhante. Então a gente fala assim, a Umbanda, ela tem um posicionamento, inclusive documentado. Hoje nós temos a Carta Magna da Umbanda, vai aparecer o site aí para vocês, que é o quê? Temos apontamentos sobre esse tipo de situação. Esse tipo de questão humana, né? Que é uma questão humanitária, nós estamos falando aqui, né? De respeito ao outro. E isso daí a gente tem que pautar dentro das nossas aulas, porque a espiritualidade ela é muito sábia e ela sabe de todas as coisas. E nós aqui, enquanto seres humanos encarnados, ainda engatinhando nesse universo das interpretações do que Deus proporcionou para nós, encarnamos, cada um dentro da sua realidade, cada um dentro do seu apontamento de vida, ou da sua interpretação interna, ou dentro da dinâmica de família que as pessoas têm. Mas é fundamental que você, principalmente se é religioso de Umbanda, que você tenha esse pensamento em relação aos seres humanos. O importante é o que a pessoa é
internamente, o que ela é dentro da sua postura, do seu cotidiano, e de respeitar as pessoas. Como eu falei, independente se é hétero, ou se é homossexual, isso daí são situações que para mim, olha, Pai Ortiz, olha, eu queria saber a sua posição em relação a esse tipo de questão, que foi um apontamento de uma pessoa que me perguntou, inclusive, né? E eu estou aqui dando uma resposta, mas dentro de um título de aula, e da importância de nós estarmos vivendo e convivendo dentro de uma harmonia em relação a todas as pessoas que passam em nossa vida. E independente de qualquer coisa, eu sempre vou estar falando, a conduta ela é primordial. Então, quando você tem um relacionamento com alguém que existe amor em relação àquela pessoa, isto é abençoado por Deus. Isso é abençoado pelos nossos guias, é abençoado pela espiritualidade. Então essa interpretação das situações todas, mas por que a pessoa ela veio desta maneira? A gente não sabe de todas as coisas das situações daquela reencarnação, do porquê que a pessoa ela vem ou nasceu dentro de uma etnia, ou nasceu dentro de uma condição de gostar disso, daquilo, de fazer assim ou assado. Cada um, enquanto indivíduo, da palavra individualidade pessoal, cada um é o que é. E você tem que se amar, você, meu irmão, minha irmã, você tem que se amar do jeito que você é, independente de qualquer coisa. E a gente tem que realmente criar uma grande corrente fraternal, principalmente dentro dessa religião, que é uma religião que ela não tem um olhar preconceituoso para com nada, para que a gente possa realmente levantar uma voz do amor em relação ao ser humano. Em relação ao ser humano, em relação àquilo que ele é, em relação àquilo que ele faz. Olha, eu não vou ter amizade com aquela pessoa porque aquela pessoa é diarista. Olha, eu não vou ter o contato com aquela pessoa porque a pessoa ela tem um patamar diferente do meu. Isso daí, gente, está totalmente fora do contexto religioso. E esse pensamento educativo a gente tem que ter para com os nossos filhos, né? Filhos de santo e filhos de sangue. Porque essas situações de violência com relação àquilo que é diferente, com relação àquilo que muitas vezes a sociedade aponta, graças a Deus que hoje a gente vê dentro de uma estatística que é uma minoria, mas é uma minoria que realmente é agressiva, que a gente possa ter uma postura adequada, principalmente falando dentro dos nossos terreiros sobre esse tema, que é um tema muito importante de se falar. Dentro de cada terreiro a gente segue os nossos preceitos. Como eu falei, o preceito primeiro é exatamente agradecer a Deus por todas as coisas. O preceito é de conviver em paz com todos os seres humanos. O preceito é você estar envolto em todo momento com essa força da espiritualidade. E isso daí é lógico que cabe a conduta em relação a todas as questões que eu citei, né? Então, que a gente possa aí fazer uma reflexão e fazer o quê? O apontamento da necessidade do respeito aos seres humanos. Volto a falar, o problema está no lado promíscuo, a promiscuidade. Seja heterossexual, seja homossexual, você tem que ter uma conduta, tem que ter uma postura para que você realmente seja respeitado. E isso daí é o que a gente pontua dentro dos aspectos da religião de Umbanda, tá bem? Então, essa aula é uma aula educativa,
uma aula que eu vejo que tem um grande valor para que eu possa também me posicionar diante de algo que é tão gritante nesse universo que a gente tem vivido. Nós estamos aí com tanta tecnologia, com tantas coisas avançadas, os seres humanos e o ser humano em si, em sua, graças a Deus, uma parte pequena, ainda tem esse tipo de conduta e pensamento, que a gente possa fazer a diferença, falando que, lógico, a Umbanda para mim é uma religião que ela é extremamente abrangente em todos os seus aspectos. E como eu falei, Deus, os nossos orixás, os nossos guias vão enxergar o outro como um filho de Deus, como uma pessoa que está ali também processando a sua evolução da sua maneira. Isso daí tem que ser sempre respeitado. Um demais aí, meu saravá a todos, e que a gente possa aí levar essa bandeira da positividade, da elevação, de uma maneira muito boa e importante. Meu saravá.